Como que a vida nômade ajuda a gente a ter uma vida boa e como que você pode ter uma vida boa mesmo que você não seja um nômade digital? Não sei você, mas eu sempre tive muito interesse em saber como ter uma vida boa, afinal de contas, quem gostaria de ter uma vida ruim, na verdade? E pra gente entender como que a vida nômade digital pode ajudar nesse sentido, a gente primeiro precisa se perguntar o que exatamente a gente quer dizer com ter uma vida boa. Às vezes não é tão fácil assim responder essa pergunta, então fica mais fácil a gente pensar no contrário. O que é uma vida ruim? Isso já fica bem mais fácil a gente responder. Bom, eu diria que uma vida ruim, entre outras coisas, é uma vida repleta de sofrimentos. Então, quanto mais sofrimento a gente tem ao longo da vida, em princípio, pior ela é. Se a gente olhar por esse ângulo, de repente, uma vida boa é uma vida em que a gente tem menos sofrimento. É uma vida em que a gente consegue minimizar a quantidade de sofrimentos. A gente sempre vai ter algum nível de sofrimento ao longo da vida, faz parte da natureza de estar nesse mundo, mas se a gente puder minimizar a quantidade de sofrimentos, a gente vai ter uma vida, em princípio, melhor do que se fosse o contrário. Dito isso, como que a gente faz para ter uma vida com menos sofrimento? De um modo geral, quando a gente sofre, nem sempre, mas com grande frequência, esse sofrimento tem a ver com coisas que a gente fez que não deram muito certo, digamos assim. Em outras palavras, isso tem a ver com decisões ruins que a gente tomou. Não é a única razão para a gente sofrer, mas em boa parte dos casos, se não na maioria dos casos, a razão pela qual a gente sofre é porque a gente tomou alguma decisão ruim, a gente fez alguma escolha errada e agora a gente está sofrendo as consequências dessa escolha errada. Então, em certa medida, para a gente ter uma vida boa, a gente precisa aprender a fazer melhores escolhas. Vida boa está extremamente ligado à qualidade das nossas decisões, à qualidade das nossas escolhas. Quanto melhor a gente escolhe, de um modo geral, menos a gente erra e menos sofrimento a gente tem por conta desses erros e, portanto, melhor fica a nossa vida. Maravilha! E como que a vida nômade pode ajudar a gente a tomar decisões melhores? Aí é que tá. Por que a gente toma decisões ruins para começo de conversa em várias situações da nossa vida? Com frequência isso acontece por uma razão muito simples. É a nossa ignorância em ação. Em outras palavras, a maior parte das coisas nesse mundo a gente não sabe, a gente não conhece. A nossa ignorância, ela é e sempre vai ser infinitamente maior do que a quantidade de coisas que a gente de fato sabe, a quantidade de coisas sobre as quais a gente tem algum domínio. Afinal de contas, a gente não tem como saber tudo. De fato, a gente sabe muito pouco diante do muito que existe para se saber, digamos assim. E isso cria um problema, porque em várias situações a gente se depara com a realidade de ter que tomar decisões sem de fato conhecer suficientemente o assunto para tomar essas decisões. E isso é um problema. Então, sempre que a gente tem que fazer uma escolha, mas a gente no fundo não entende muito bem o problema suficientemente para fazer a escolha certa, a gente tem uma alta chance de errar e, portanto, sofrer em função disso. Mas tem algo que é ainda pior. Veja, uma das coisas que causa sofrimento pra gente é exatamente o fato de a gente não saber muitas coisas. Só que existe outra coisa que cria um sofrimento tipicamente ainda maior, que são todas aquelas coisas que a gente acha que sabe, mas que na verdade elas estão simplesmente erradas. A forma como a gente pensa sobre aquilo dali está errado. E aí a gente toma uma decisão, muitas das vezes uma decisão até rápida, porque a gente achava que sabia, a gente achava que tinha domínio sobre aquilo dali, mas dá tudo errado. E dá errado basicamente porque a gente no fundo não sabia e a gente agora foi lá com uma super confiança de que estava no caminho certo e de repente dá tudo errado. Isso é ainda pior do que quando a gente não sabe. Portanto, só para recapitular, um dos maiores problemas em termos de tomada de decisão tem ligação não tanto assim com aquilo que a gente não sabe, mas sim com as coisas que a gente acha que sabe, mas no fundo a gente não sabe e por conta disso a gente toma a decisão errada. Agora, como que a vida nômade ajuda a gente a resolver essa questão? Para você entender isso, eu vou ilustrar com algumas situações reais da nossa vida aqui. Eu e minha esposa, a gente é nômade digital já há 14 anos, então a gente está sempre em movimento pelo mundo. Nesse momento, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo numa cidade na Albânia, onde a gente se encontra agora, e eu vou contar algo que acontece aqui de tempos em tempos e que vai ajudar a gente a entender esse problema de tomada de decisões. Então vamos lá. Todo dia a gente vai para a academia e quando chega na academia a gente faz o nosso exercício e a gente também naturalmente vê outras pessoas lá também fazendo seus exercícios. Uma das coisas que a gente notou aqui é que às vezes acontece de alguém lá fazer o exercício, montar o equipamento, colocar os pesos, termina o exercício e a pessoa não desmonta o equipamento, a pessoa não bota os pesos no lugar onde ela encontrou, ela simplesmente deixa largado lá do jeito que ela fez e isso
naturalmente cria um problema para a pessoa que vem depois. A pessoa que vem depois tem que então desmontar os pesos que o outro colocou, e isso é um tanto desagradável, e é uma coisa que a gente observa aqui um pouco mais do que a gente observava, por exemplo, quando morava no Brasil. Então, isso significa o quê? Que tem alguma pequena diferença, talvez, cultural entre aqui e o Brasil. No sentido de que aqui, de repente, as pessoas não se importam muito com quem vem depois. E a gente também vê isso, para falar a verdade, em outras pequenas coisinhas do dia a dia. A maneira, por exemplo, como as pessoas estacionam os carros da maneira mais absurda possível, assim, na rua, de formas extremamente criativas, que a gente normalmente não vê na mesma medida no Brasil. Pode acontecer também, mas é que aqui, digamos que a galera é mais criativa ainda. Então, pode parecer, num primeiro momento, que aqui é um lugar mais caótico e de repente pior, afinal de contas, de repente o pessoal tem um comportamento assim mais de não ter tanta preocupação com os outros e deixar pra lá, né? Deixa o equipamento, deixa o carro de qualquer jeito, maravilha. Então, na primeira impressão, essa é a conclusão que a gente poderia tirar. Mas acontece que as aparências enganam, porque tem mais nessa história. Quando a gente chega aqui, a gente descobre um fator muito curioso, que é o fator da segurança. Aqui, a gente tem uma sensação de segurança absurda. Aqui a criminalidade é baixíssima. Ninguém tem medo de andar na rua a qualquer hora do dia ou da noite. Ninguém anda preocupado. Todo mundo anda o tempo todo com a maior tranquilidade, numa paz que você não acredita. Algo que a gente raramente encontra, por exemplo, em vários outros lugares ao redor do mundo. E a gente fala, estranho. Se você perguntar para um europeu típico da Europa Ocidental, especialmente, se você falar para ele, eu tô indo para Albânia, possivelmente a reação que ele vai ter vai ser, não vai para lá não. É um lugar perigoso. Como assim você vai para lá? E aí a gente vem para cá e a gente descobre que não tem nada de perigoso. Muito pelo contrário. Aqui é extremamente seguro. Estranho isso. Agora, veja que interessante. No Brasil, de onde a gente veio, a criminalidade é bastante alta. Aqui, a criminalidade é extremamente baixa. Mas olha só que coisa mais curiosa. É muito comum a gente pensar que criminalidade tem uma relação direta com pobreza. Ou seja, em lugares mais pobres, a gente tipicamente vai encontrar maior criminalidade. Essa é uma noção muito comum entre as pessoas, porque acredita-se que há uma relação muito forte entre pobreza e criminalidade. Acontece que a Albânia é um país muito, mas muito mais pobre do que o Brasil. O Brasil é um país infinitamente mais rico do que a Albânia, mas é um país com muito mais criminalidade do que a Albânia. Aí você fala assim, mas como é que é possível então que aqui a gente quase não veja criminalidade num lugar que é muito mais pobre do que no Brasil? Estranho, mas fica mais interessante ainda. E o mais interessante é que aqui, nesse momento, a gente conhece vários estrangeiros que moram aqui também, dentre eles muitos americanos. E quando a gente pergunta para esses americanos por que eles vieram morar aqui, boa parte deles responde que a razão foi a questão da segurança. Porque aqui é seguro, enquanto nos Estados Unidos a criminalidade era enorme. Eles não aguentavam mais a criminalidade de lá e eles resolveram vir para cá. Como assim? Eles estão vindo do país mais rico do mundo, que supostamente deveria ser também um dos mais seguros, mas não é. Então, na verdade, eles estão vindo para cá, porque embora lá seja mais rico, é muito menos seguro do que aqui, que é um lugar mais pobre. Por que eu estou contando essa história toda para você? Só para mostrar para você que tem um monte de coisa que a gente tem como pressuposição, que quando a gente vai ver na prática, na realidade, a gente descobre que não é tão bem assim quanto eu estava imaginando. E aí é onde entra o aspecto da vida nômade. Na nossa vida nômade, a gente toda hora está mudando de lugar. A cada 3 meses aproximadamente a gente está mudando de lugar, a gente vai para um novo país e a gente se depara com uma nova realidade. E ao fazer isso, a gente tem a oportunidade de ver como as coisas de fato funcionam nesse lugar e especialmente como que elas são diferentes ou ligeiramente diferentes da nossa realidade, da onde a gente veio. Então, por exemplo, a gente vindo do Brasil, quando a gente pensa na experiência de ir para uma academia, a academia aqui tem algumas diferenças em relação aí para a academia no Brasil, e uma das diferenças é essas. De repente aqui o pessoal larga o peso lá montado de qualquer jeito numa máquina, enquanto no Brasil a galera é mais cuidadosa de pegar e colocar no lugar. Legal. Mas só que essa não é a única diferença. Existem outras diferenças. Uma delas, como eu falei, é a criminalidade. Aí quando a gente olha o aspecto da criminalidade, nossa, aqui é muito mais seguro do que no Brasil, a gente começa a se perguntar,
Peraí, aquilo que eu achava que causava criminalidade, afinal de contas, parece que não é exatamente a razão, porque aqui é pobre, mas tem menos criminalidade. Então isso ajuda a gente a perceber onde que os nossos raciocínios e as nossas percepções estavam erradas. A todo momento a gente se depara com coisas em que a gente achava que era de um determinado jeito e no fundo são de outro jeito. E meu objetivo nesse vídeo aqui não é explorar o tema da criminalidade, por exemplo, e nem dizer para você o que de fato causa a criminalidade. Isso não é o meu ponto aqui. O meu ponto aqui é apenas ilustrar que tem um monte de coisa que a gente acha e jura de pé junto que é de um jeito, quando na verdade é de outro jeito. E quando a gente viaja pelo mundo, é muito mais fácil para a gente ser confrontado, para a gente ter a nossa percepção confrontada com a realidade e a gente ter então que atualizar essa percepção. Com isso, a gente consegue ver o mundo de fato como ele é e não tanto assim como a gente achava que ele era. E isso começa a se aplicar em várias áreas da nossa vida. Tanto é que uma das primeiras coisas que eu aprendi vivendo como nômade digital é que existe uma diferença gigantesca entre o que a gente vê na TV, no noticiário e o que de fato acontece nos lugares. O mundo real é um mundo muito mais legal, seguro, interessante do que o que a gente, por exemplo, vê no noticiário. Se você olha no noticiário da maioria dos lugares, parece que é tudo uma grande catástrofe. Quando você vai de fato para os lugares, você descobre que não é nada disso. É bem diferente do que aquelas coisas que a gente vê na televisão. Então, isso já é outro aspecto que ajuda a gente a questionar as nossas próprias preconcepções. E aí, depois de um tempo, de tanto a gente olhar coisas que não são exatamente como a gente imaginava, a gente foi se treinando cada vez mais a se questionar e a não ficar tão certo assim quando a gente olha uma situação e acha que de repente, olha, a solução é essa. E o que isso tem a ver com tomada de decisões? Agora, quando a gente vai tomar uma decisão importante na nossa vida, e mesmo decisões das mais triviais no dia a dia, a gente primeiro dá um passo atrás e se pergunta quais são as premissas que eu estou trazendo aqui para essa tomada de decisão. Será que elas estão certas para o começo de conversa? Não há uma chance de que de repente eu esteja olhando essa situação da forma errada? E ao fazer esse exercício, frequentemente a gente descobre que a gente estava olhando a situação da forma errada. E isso ajuda a gente a corrigir o rumo e tomar a decisão mais acertada. Então a vida nômade ajuda muito a gente a se questionar, a aprender como de fato o mundo funciona e por conta disso tomar decisões melhores, o que contribui no final das contas para a gente ter uma vida boa, uma vida melhor. Mas e se você não é nômade digital, o que você pode fazer para também se questionar mais e também aprender o máximo possível para reduzir tanto quanto possível a sua ignorância sobre várias questões e as suas preconcepções incorretas e, portanto, tomar decisões melhores. Felizmente, uma das grandes maravilhas que aconteceu nos últimos tempos é a introdução da IA, da inteligência artificial. Ela agora permite a gente ter ao nosso alcance resposta para tudo quanto é dúvida que a gente possa ter. Ela permite a gente aprender com uma velocidade muito maior. Então, se a gente usar o nosso tempo, independente de ser nômade digital ou não, mas se a gente usar o nosso tempo para investir em estudar mais sobre inúmeros assuntos importantes na nossa vida com a ajuda da IA, a gente agora tem condição de aprender sobre essas coisas muito mais rápido do que jamais a gente teve condição de aprender. E não só isso, na hora que a gente tem uma decisão para tomar, a gente pode simplesmente perguntar para ela, pegar o telefone e conversar com ela, falar, olha, eu tenho essa situação aqui, se é sensado, o que você acha? Quais são as coisas que de repente eu não estou vendo aqui? Tem alguma questão? Você pode conversar, é como ter alguém, um conselheiro com você o tempo todo, que sabe de tudo quanto é tipo de assunto, em tudo quanto é tipo de idioma, sobre qualquer tópico que você possa imaginar. Agora a gente tem ao alcance alguém que pode responder as perguntas pra gente, mas a gente precisa usar isso. Então, se você, por exemplo, ainda não estiver usando a IA para entender melhor como decidir as coisas na sua vida e aumentar o seu conhecimento sobre todo tipo de assunto que possa afetar a sua vida, provavelmente é uma boa ideia começar, porque isso é algo que definitivamente pode também ajudar você a tomar decisões melhores e, portanto, ter uma vida melhor, porque uma vida boa, como eu disse, está extremamente ligado às decisões que a gente toma no nosso dia a dia.